Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Espero que vocês estejam aí com os materiais organizados. Gostaria de parabenizar por estarem prestando atenção nas videoaulas e vamos ver aqui quais são os objetivos. Então, nós pretendemos reconhecer as condições de produção do artigo de opinião, identificando seu suporte, objetivo, conteúdo temático, autor e público-alvo. Tendências, debates. Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo. Você sabe explicar o motivo pelo qual a nota que você acabou de ler foi registrada ao final de um texto publicado por um veículo de comunicação e informação? Só para a gente refletir, né? Acabamos de ler uma notinha, né? E aí, por que será, qual seria o motivo, né, disso ter sido veiculado aí, essa informação, né, ter sido veiculada, ter sido disseminada para os leitores? Analisando então, o texto é um artigo de opinião publicado na seção Opinião, daí a presença da nota ao final dele. Então, nesta seção, o autor ou a autora tem certa liberdade e autonomia, não sendo obrigado ou obrigada a seguir ou defender a linha editorial do veículo que publica seu texto. Ou seja, a pessoa que vai publicar a opinião não necessariamente tem que seguir ali uma linha de raciocínio, a mesma ideologia que o pessoal do editorial ali segue. Ela pode apresentar uma opinião diferente, controversa, né? Ela pode ter uma tese, que é o ponto de vista dela, a opinião a respeito de determinado assunto, e o pessoal do editorial pode ter uma contratese, pode pensar diferente, o contrário daquilo que ela defende. Então é possível a gente ter aí esses contrapontos para oportunizar ao leitor, né, fazer aí uma análise bem reflexiva e o próprio leitor ter autonomia para construir a opinião dele a respeito do assunto. Então, quando ele lê uma tese diferente daquela, que às vezes é um sentido contrário, oposto, ele pode pensar por conta própria, né, ter uma autonomia no pensar e construir a própria opinião dele, fazendo aí uma síntese, certo? Então, observem aqui, né, a gente tem aqui um título, né, um título de um texto que a gente vai começar a trabalhar aqui os elementos composicionais, né? E vejam que temos uma palavra diferente aqui. Ao ver essa palavra, o que será que a gente pensa, né? Então, o título é Ser Munduruku é ser Amazônia. Caçávamos cabeças, agora preferimos fazê-las. Então, vejam que tem todas as informações, temos os ícones aqui, vários ícones, né? E aqui a data, né, 16 de janeiro de 2020, às 2 horas, data da publicação. Temos uma setinha indicando que é uma edição impressa, né? Ali na setinha de cima a gente já tem expresso que se trata ali de uma opinião, né? Então, várias informações aqui, né, que nós temos e que facilita o leitor compreender aqui a fonte, né, e do que se trata, né, ou ele pelo menos se sente estimulado a fazer a leitura na totalidade, dar prosseguimento à leitura para perceber do que se trata. Então, as setas indicam na impressão de tela, né, no print, que você observou alguns elementos do artigo de opinião. Então, no canto superior, a seção opinião e o nome da autora. No centro estão o título e logo abaixo o subtítulo. Ainda no centro, abaixo do subtítulo, indicam-se o formato, que é digital, online, devido à opção de compartilhamento em redes sociais, e se repete o nome da autora do texto. À esquerda estão indicadas a data, a hora da publicação e a opção de versão impressa. Então, nós temos ali as setinhas que foram elaboradas para permitir uma visualização maior desses elementos composicionais aqui. Vamos ler alguns fragmentos do artigo de opinião, então? Então, voltamos para o título. Ser Munduruku é ser Amazônia. Na Amazônia vivem 300 mil indígenas. Nós, da etnia Munduruku, somos 13 mil, divididos em 120 aldeias. Eu tenho 16 anos, nasci e moro até hoje na terra indígena Sauré Muyubu. Ela é o meu mundo. Temos nossas brincadeiras, gostamos de nos pintar e cantar as canções que foram ensinadas por nossos pais.
Tiramos tudo o que precisamos da nossa terra, pescamos e caçamos, apenas o suficiente para nossa subsistência, além de plantarmos, sem destruir a floresta. A natureza é nossa mãe. Ela nos dá tudo o que precisamos e, em troca, tratamos dela com carinho. Gosto da vida que levo, mas não pretendo obrigar ninguém a viver como vivo. Então vejam aqui que tem a foto, né, da Beca Munduruku, é uma guerreira indígena da etnia Munduruku. E temos aqui, né, o link que fica disponibilizado aí para vocês fazerem uma leitura na íntegra desse texto, caso vocês tenham gostado, né, e se sintam curiosos, é bem interessante a história dela. Percebam que aqui foi utilizado aqui, né, os colchetes no final e as reticências dentro dos colchetes. Então, sempre que são utilizados os colchetes dentro de um fragmento de texto, isso indica que uma parte do texto não está aqui, ele não está na íntegra. Daí a importância de vocês clicarem no link aqui, né, que tem as referências, o link de onde foi tirado o texto, para poder ter essa possibilidade de ler na íntegra. Então, nos fragmentos lidos, note que a autora, para prender a atenção de quem lê, opta pela narrativa, contando em primeira pessoa sobre si mesma, eu, e sobre sua cultura, nós, que é a cultura dos Munduruku, povo indígena, dentre outros, habitante milenar da Amazônia brasileira. Os mais jovens aprendem quase tudo com os mais velhos. Nossos pais e avós contam que Karozakaibo, o grande ser, fez surgir de uma fenda nas cabeceiras do rio Crepore, um afluente do Tapajós, 4 casais que deram origem à humanidade. Um branco, um negro, um indígena e um munduruku. Os Pariwot, como chamamos os estrangeiros, foram povoar o mundo. Nossos ancestrais ficaram. Ainda estamos aqui. Não apenas sobrevivemos do que tiramos de nossa terra. Cuidar dela é a própria razão de nossa existência. Nós a protegemos há mais de 4.000 anos. Mas a história Pariwot registra que nos encontramos pela primeira vez em 1768. E agora vamos para a nossa primeira atividade, então, de aquecimento aí, para vocês terem a oportunidade de treinar a proficiência na língua escrita. Então, o enunciado diz o seguinte: após a leitura dos fragmentos e pelo título, podemos identificar a temática do artigo de opinião? Qual é ela? Então, qual é a temática, né, desse artigo que nós acabamos de ler? Então, vou dar um tempinho aí para vocês treinarem, né, escreverem aí, tentando dar conta de responder essa questão.
Então, pessoal, uma proposta aqui seria, né, a gente afirmar que o artigo de opinião trata da importância da floresta para o povo munduruku e a necessidade de protegê-la, pois é dela que retiram seu sustento e é nela que constroem sua existência, conforme o título indica. Ser munduruku é ser Amazônia. Continuando a leitura. Sabe-se hoje que a floresta em pé ajuda a conter as mudanças climáticas e não temos mais como protegê-la sozinhos. Como qualquer cultura, a nossa assimilou novos costumes e evoluiu. Cultivamos nossas tradições, mas não paramos no tempo, não vivemos na pré-história. Então, observem aqui, né? Temos aqui uma foto, né? E aqui a gente tem uma breve descrição da biografia. Então, aqui a gente sabe que ele é graduado em Filosofia, História e Psicologia. Olha que interessante, 3 graduações. Tem mestrado em Antropologia Social pela USP, que é a Universidade de São Paulo, e doutorado em Educação também pela USP, e pós-doutorado em Literatura pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Então, aqui a gente tem umas indicações e umas imagens para contribuir com a nossa reflexão. Percebam que essas imagens, elas têm relação com isso que estamos lendo. E as imagens, quando a gente traz para vocês, elas constituem a linguagem visual ou a linguagem não verbal, ao passo que as palavras constituem a linguagem verbal. Então, sempre é possível a gente enriquecer as nossas reflexões sobre os assuntos por meio de imagens, ilustrações, desenhos, linguagem não verbal e palavras, obviamente, especialmente no nosso caso de hoje, que constituem a linguagem verbal. Então, continuando aqui, os munduruku já foram caçadores de cabeça. Agora, preferimos fazer cabeças. Queremos convencer todo mundo, inclusive os cabeças duras, da importância de preservar a floresta e os seus rios. Munduruku significa formigas vermelhas. Nos deram esse nome porque lutávamos lado a lado. Junte-se ao nosso formigueiro e nos ajude a defender a Amazônia. Então, percebam aqui que ele utilizou as linguagens aí, no sentido mais figurado, Nós temos aqui, por exemplo, como que eles preferiram fazer cabeças. Como assim fazer cabeças? Então, é uma expressão utilizada para dizer, estamos transmitindo aqui um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa subjetividade, daquilo que pensamos, e da forma como assimilamos as culturas. Estamos disseminando esses saberes para construir outras cabeças, ou seja, fazer com que as pessoas pensem semelhante a nós. Uma linguagem aí altamente figurada, certo? Cabeças duras também, A pessoa é cabeça dura porque ela não consegue, às vezes, pensar de uma forma mais ampla, abrir os horizontes. Então, a gente tem também aí uma linguagem figurada. E vamos para a nossa segunda atividade. A leitura dos últimos fragmentos do texto nos permite identificar com qual finalidade a autora escreveu o seu artigo. Que finalidade é esta? Esta finalidade indica um público-alvo? Qual? Então, mais um tempo para vocês tentarem responder essas questões.
Então, galera, olha lá, né? Então, a leitura dos últimos fragmentos do texto nos permite identificar com qual finalidade a autora escreveu o seu artigo. Que finalidade é essa? Então, vejam, o objetivo é convencer todos a se juntarem ao seu povo indígena, os Munduruku, na proteção da Amazônia. Esta finalidade indica um público-alvo, qual? Os leitores, né? Os leitores, todas as pessoas que tiverem acesso a essa leitura. Então, devido à sua idade, pode atrair a atenção de leitores da idade dela e também pretende convencer de sua tese os cabeças duras, que, para ela, provavelmente são as pessoas que resistem à preservação da floresta por meio da cultura e saberes dos povos indígenas. Vamos ler e analisar aqui. Eu vou pedir para vocês, então, observar a impressão da tela, né, que foi dado um print, tem ali, né, Folha de São Paulo, publicado no UOL. Então, na impressão de tela observada, você identifica o suporte, ou seja, onde foi publicado o artigo. Então, está ali, jornal Folha de São Paulo, no formato digital, certo? FSP, aí são as iniciais de Folha de São Paulo, né? E no formato digital, né? Tem o formato impresso e esse aqui é o digital. Então, nessa aula, vimos os elementos que compõem um artigo de opinião e que seleção de estratégias de construção do texto, como o uso da narrativa, ajudam a aproximar o autor ou a autora dos leitores, certo? Então, todo o material produzido e utilizado no projeto Aula Paraná é de uso exclusivo dos professores da rede pública estadual de ensino para a finalidade específica de uso em aula online, sendo totalmente vedada a publicização, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins, certo? Então, hoje nós tivemos a oportunidade de discutir mais um pouquinho sobre a questão do artigo de opinião, alguns elementos estruturais. Agradeço imensamente a participação, espero que tenham gostado e até breve.